dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta. Trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E uma outra parte do meu trabalho, ali desde 2012, é com uma temática bem específica, que é a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASEs. Estamos aqui no nosso 46º episódio do podcast da Lama Luz e eu estou bem contente de estar fazendo esse episódio aqui. Estou com o pessoal da comunidade, que a gente vem se encontrando toda semana, e aí toda quarta-feira é dia de encontro da comunidade, e uma quarta-feira no mês a gente está aqui, né, fazendo a gravação do podcast. Eu estou com você aqui na telinha, no meu celular, e estou aqui também com o pessoal do Zoom da comunidade. A gente vai interagindo, eles vão escutando o conteúdo do podcast, podem comentar alguma coisa ainda durante o episódio, ou quando o episódio terminar aqui, ali por volta de 35 minutos, se eu tento que seja 35 minutos, a gente depois fica aprofundando um pouco mais o conteúdo do podcast, mais a gente na nossa sala, com as pessoas que já estão na comunidade, para a gente poder aprofundar alguns conteúdos. E tem sido muito bom mesmo. Então, estou muito contente de estar nesse movimento aqui e também aqui com o pessoal. E hoje eu também estou muito contente de estar aqui, porque esse episódio vai ser um episódio talvez um pouco mais informativo, talvez, onde eu quero trazer para vocês, para você que me acompanha aqui, um pouco de como está ficando o meu trabalho. Assim, eu acho que eu estou feliz porque estou sentindo um certo amadurecimento de o que é que eu quero oferecer, de como eu quero me aproximar das pessoas, de poder talvez mostrar tantas coisas que eu tenho oferecido e como as pessoas podem se aproximar desse trabalho a partir do tempo, do limite, do desejo, da capacidade de suportar determinadas coisas que as pessoas tenham e tal. Então, estou querendo organizar esse episódio, é um pouco organizador de tudo que eu tenho feito, para que você que está aí, você possa saber que é possível cuidar dessa ferida do abuso sexual, e que existem caminhos, e que existem meios, e que você pode ir se aproximando da maneira que for possível para você. Então, esse episódio tem o objetivo de ser uma ponte maior entre tudo que eu tenho feito aqui e você que talvez esteja aí do outro lado, precisando cuidar um pouco mais disso, mas que não sabe por onde começar, não entende muito bem isso. E eu vou explicar por que eu senti essa necessidade daqui a pouco. Antes de eu falar do conteúdo propriamente dito, né, eu vou fazer o alerta de gatilho. Apesar de o episódio talvez ser um pouco mais informativo e menos denso por conta disso, mas ainda assim, se você está chegando aqui agora, ou se você já conhece meu trabalho, você sabe, né, que todo episódio desse podcast fala da temática do abuso sexual, e fala essa temática não é uma coisa simples, é uma coisa que precisa de cuidado. Principalmente quando eu falo da questão das pessoas adultas, né? Então, pessoas adultas, PASEs, elas convivem com o abuso sexual já há algum tempo. Então, desenvolveram muito da sua personalidade através desse lugar, e muitas vezes tocar nessa ferida não é tão simples assim. Porque pode mexer com muitas lembranças, muitas feridas, muitas sensações no seu corpo, pode causar algumas sensações de desestruturar dentro de você, assim. Então, não é tão simples mexer com isso. Porém, eu sempre falo, né, que trabalhar com essa temática é encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente que a gente tem de tirar esse tema do silêncio, mas também cuidar para que essa retirada seja cuidadosa mesmo, que seja menos sofrida. Então, se a gente chega aqui e fala, não, esse podcast é importante, eu passei por abuso e agora vou mergulhar de cara e vou ver tudo, pode ser que isso seja tão desafiante, mexa com tanta coisa, que é melhor a gente vendo qual é o ritmo, qual é a cadência desse acesso. Então, não é que você não possa estar aqui comigo, se eu faço podcast é porque eu sei que tem uma serventia para isso, mas é só para você se cuidar ao estar aqui comigo, tá bom? Então vamos tentar fazer isso para poder ser um pouco mais tranquilo para quem chega aí. E é isso, assim, feito o alerta de gatilho, eu estou pensando, né? Na verdade, eu acho que eu continuo pegando carona nesse alerta de gatilho para poder continuar com ele, falando agora do conteúdo do podcast, né? Porque assim, pessoal, recentemente eu passei, né, pelo encontro nordestino da abordagem centrada na pessoa. E para mim foi um encontro muito bom, onde eu pude falar com muita gente, conversar com muitas PASEs e tal. E a maioria das pessoas que estavam lá eram psicólogos e psicólogas. E eu
pude parar para ver o quanto falar sobre essa temática é difícil. Na semana passada, a gente finalizou a segunda turma do curso da Lama Luz, e aí foi um momento de partilha entre a gente, onde os participantes e as participantes puderam falar como é que foi fazer o curso. E apesar de maneira geral, o sentimento ter sido de gratidão, de esperança, de poxa, como foi massa e tal, mas também veio junto os relatos de como foi difícil fazer o curso, como eu tinha que parar para respirar, como eu não conseguia assistir às aulas, como eu tinha que estar fazendo alguma outra coisa quando eu estava assistindo a aula, porque só assistir a aula era muito angustiante. Então, assim, esses dois momentos, tanto o encontro nordestino como a finalização da segunda turma da Lama Luz, me trouxe essa ideia de que esse assunto é muito importante, mas ele é muito delicado. Ele é muito delicado e não é fácil, de fato, esse acesso. Por isso que todo episódio eu sempre faço alerta de gatilho e explico um pouco disso. E, como eu falei, eu quero continuar esse alerta de gatilho falando assim: existem várias formas de você conhecer o meu trabalho, se aprofundar na temática, descobrir determinadas coisas, compreender melhor isso e se trabalhar de alguma forma. Mas independente qual for a forma que você escolha nesse momento para estar se aproximando dessa temática via meu trabalho aqui, eu sugiro muito que você possa estar se cuidando. Se cuidando mesmo, pessoal. E aí, quando eu falo se cuidando, não é somente talvez você respirar, você somente fazer exercício físico ou outras coisas que são muito importantes, meditar, cuidar da alimentação, cuidar do seu sono e tal, tudo isso faz parte. Mas eu tô dizendo se cuidar no sentido mais psicológico mesmo, assim. Porque eu tenho escutado relato de pessoas que escutaram podcast e ficaram realmente muito ativadas com alguma coisa e tal. Então, eu vou falar aqui de algumas possibilidades de você se aproximar do trabalho com níveis de profundidade diferentes, mas eu sinto que desde o começo já é importante você estar atento, atenta e atente de que é importante você estar se cuidando para o que você vai estar encontrando por aqui. Eu juro, pessoal, eu juro que eu tento trazer esses conteúdos de maneira mais leve, de maneira mais suave, de maneira que seja, não sei se é muito bem a expressão, mas de maneira mais palatável possível. Mas infelizmente é isso, a temática do bussexual mexe com tantas coisas, mexe com tantos valores, são assuntos tão indigestos, são coisas que são tão pesadas que a impressão que eu tenho é que por mais que eu tente, ainda assim não dá para ser leve. É como Revelando Filmes, né? Aqui na comunidade a gente também tem, uma vez por mês, a gente escolhe um filme pra gente poder assistir e discutir entre a gente, né? Filmes que tem a ver com a temática do abuso sexual. E uma vez uma pessoa me perguntou assim: Guilherme, tem algum filme desse aí que você me indica que seja leve? E eu digo, poxa, e eu juro que eu me esforcei, pensar, deixa eu ver qual é um bem levinho pra você. Mas eu falei, caramba, a depender do que você tenha vivido na sua vida, cada filme desse pode despertar coisas muito difíceis. Então, não sei. Talvez eu ainda encontre uma forma de poder falar sobre isso de maneira ainda mais leve. Mas o que tem acontecido é que as pessoas têm falado que é difícil. Então, seja lá qual for a maneira que você escolha para estar me acompanhando, estar se aproximando e estar se conhecendo através do meu trabalho, sempre tenha em mente que é importante você se cuidar. Porque eu não gosto de romantizar esse acesso. Eu acho realmente que você pode não ficar muito bem e ao invés de te ajudar, pode piorar. Se você não tiver um espaço para você elaborar coisas que você pode estar escutando aqui. Então, eu queria continuar dando esse alerta de gatilho ao falar dessas coisas todas, né? Porque assim, pessoal, eu estava aqui fazendo um levantamento das coisas que eu tenho oferecido para as pessoas poderem conhecer mais sobre a temática, né? E aí eu fiquei pensando que algumas coisas já estão disponíveis e que você pode conhecer muito sobre o meu trabalho, que é através do meu perfil no Instagram. Tem lá o perfil, né? O guilhermeassunção.psi, que tem muito material, tem muita discussão. Nem sempre eu consigo estar lá como eu gostaria, porque, enfim, a vida aqui fora, nos bastidores, tem muita coisa para fazer e tal, e nem sempre eu consigo estar lá do jeito que eu gostaria, mas tem muita coisa por lá. Muita coisa mesmo, e se você quiser compreender um pouco mais da temática, conhecer um pouco mais do meu trabalho, você consegue ter muita coisa por lá.
Uma outra forma que você pode também conhecer um pouco do trabalho, tem um e-book gratuito que eu fiz e que se você assistir esse episódio aqui e você não tiver acesso a ele ainda, é só de falar comigo no direct do Instagram e tal, mandar um zap de alguma forma, um comentário que eu posso mandar para você, como você pode baixar esse livro. É um e-book bem introdutóriozinho, falando são 11 coisas que você precisa saber sobre essa dor, né, sobre essa ferida do abuso sexual. Então, é um e-bookzinho que dá para você ter ali uma introdução sobre muita coisa. Então, isso é outra forma. E, fazendo jus ao que a gente faz todo dia aqui, uma vez por mês, na quarta-feira aqui, também tem um podcast, né, pessoal? Eu acabei de falar que estamos no 46º episódio do podcast. Então, assim, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais dessa temática, tem 46 episódios agora que você pode, episódios que duram em média esses 35, 40 minutos, aí tem muito material que você pode estar acessando, que estão disponíveis aí e que eu sinto que é uma forma de poder desconstruir com esse muro do silêncio. De maneira muito acessível, de maneira muito gratuita, de maneira onde qualquer pessoa pode fazer no conforto da sua casa, sem ter nenhum contato comigo diretamente, onde cada pessoa pode ter o seu limite ali do que for possível para cada pessoa. Então, esse material já está aí disponível. Mas, vamos dizer que você mesmo, até porque não dá pra gente ver tudo, né? Não dá pra maratonar tudo e tal, e você pode querer alguma coisa um pouco mais palpável para você. E eu fiquei pensando que tem uma imersão que eu criei, que é como se fosse uma aula de 2 horas, eu chamo de imersão Eu Acolho Você. E nessa imersão, você pode conhecer um pouco mais da minha história, de maneira um pouco mais linear, um pouco mais explicadinha, e também um pouco mais de como eu vejo esse trabalho, assim. Essa imersão ela foi criada no intuito, algumas pessoas vieram conversar comigo, e algumas pessoas elas não queriam um atendimento psicológico, elas não queriam de alguma forma, sei lá, se consultar comigo, elas queriam só conversar, como se fosse de pásia para pásia, sabe? Como se as pessoas meio que quisessem conhecer alguém, já que esse assunto é tão silenciado, alguém que passou por algo que ela passou e querer saber como é que essa pessoa tá, assim, como é que eu tô, eita, tu tá viva aí mesmo, tu consegue fazer tuas coisas, é só no Instagram mesmo que você coloca aquelas fotinhas lá de família feliz, mesmo assim, tu conseguiu mesmo, cara, assim, tá feliz e tá melhor com tua sexualidade, com essas dores e tal, então é como se fosse uma conversa de pásia para pásia. Então, como muitas pessoas começaram a aparecer querendo esse tipo de contato, eu falei, então eu posso fazer uma aula de acolhimento, assim, uma aula de poder dizer assim, olha, essa é um pouco da minha história, esse é um pouco do meu trabalho, saiba, você não está sozinha, sozinho, muitas pessoas estão aí, muito dessas consequências, muito do que você viveu lá naquele passado ainda se faz presente e é importante a gente poder cuidar disso para poder ter um pouco mais de esperança. Então ali durante 2 horas eu converso mais abertamente sobre a minha história e sobre o meu trabalho com abuso sexual. Eu acredito, pelo feedback que eu tive das pessoas, que ali você pode já ter uma compreensão um pouco mais ampla do que essas informações espalhadas que estão no podcast, no perfil, ou no e-book que eu falei agora. Ali na imersão você consegue ir um pouquinho mais. E ainda assim, é uma aula que você paga ali um ticket muito baixo, para poder você acessar. Então, você ainda tem assim você não precisa se expor. Eu digo que o meu trabalho, ele de alguma forma, tanto trabalha com alguns níveis de profundidade, como também fala de exposição, né, pessoal? Talvez vocês não tenham ideia disso, porque tem pessoas que só em estar acompanhando meu perfil no Instagram e talvez compartilhar alguma coisa, fazer um comentário, dar uma curtida, tem algumas pessoas que sentem que ali já existe um pouco de exposição delas. Imagina que você é uma pásia, que você passou por um abuso sexual e que você quer, sei lá, ficar compartilhando as postagens que eu coloco. Algumas pessoas já me relataram, Guilherme, eu tenho vontade de compartilhar tudo, mas eu tenho muito receio de que pessoas que eu conheço me vejam compartilhando aquele conteúdo e alguém chega, vem cá, tu tá compartilhando tanto isso por quê? Por acaso você passou por algo? Então, só a própria interação no Instagram já pode denunciar alguma coisa do mundo interno daquela pessoa que ela tem dificuldade de compartilhar com os outros. Então, aquela interação ali é muito pública, então pode ter um nível de exposição que não seja confortável para você. Então, o podcast não, o podcast tá aqui no YouTube, tá ali no Spotify, até o episódio 31, eu acho.
Todos os episódios estão no Spotify, lá só o áudio, e a partir do 32, alguns estão no Spotify e depois estão aqui no YouTube, assim, que aí já vem com vídeo, né? Então você pode acessar esse material onde você quiser, na sua privacidade, na sua intimidade, sem ter nenhum tipo de troca, nem comigo, né? Eu sei que pessoas escutam o podcast, veem os vídeos e tal, mas elas não dão nem nenhum feedback pra mim e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Então essa imersão do Eu Acolho Você também é assim, você vai lá, você vai me conhecer, mas eu não vou te conhecer, você não vai se expor para mim de nenhuma forma. É um momento de você talvez dedicar ali um tempinho para poder conhecer um pouco mais dessa temática, pessoal. No curso da Lama Luz eu falo de que um primeiro momento do trabalho da gente enquanto paz é o momento do revelando-se. E esse revelando-se é um momento onde a pessoa, ela de alguma forma vai ter que reconhecer para ela mesma que essa temática é uma temática importante para ela, que essa temática é uma temática que merece um pouco mais de atenção dela. Então essa imersão ao acolho você pode ser esse momento onde você está meio em dúvida ainda se é importante ou não, se vale a pena ou não, se o meu trabalho é confiável ou não. Então você pode se dedicar talvez e conhecendo um pouco mais para poder ver como é que você se sente, ainda num lugar muito seguro para você. Sem se comprometer muito, você pode ir lá. Então eu acho que a imersão Acolho Você é um momento bem introdutório que é bem legal para você poder conhecer um pouco mais do meu trabalho e talvez um pouco mais da minha história. E ver se você quer se aprofundar ainda mais, se dedicar um pouco mais nessa jornada tão difícil comigo. E aí depois disso, depois dessa imersão Acolho Você, tem outros cursos que eu estou, na verdade, oferecendo, e aí eu estou achando muito legal esse processo dos cursos, porque, não sei se você já acompanhou por aqui, mas eu estava oferecendo 2 cursos até então, que um curso é o Quando o Passado Não Passa, e o outro curso é o da Lama Luz. A diferença entre eles é que o Quando o Passado Não Passa é mais voltado para estudantes e profissionais de psicologia. Era um curso que no formato era um sábado inteiro e a gente tinha um outro encontro ali para tirar dúvidas e compartilhar um pouco, assim, mas era um curso mais imersivo, assim, 8 horas direto, assim, então no final de semana. E isso era restrito a estudantes e profissionais de psicologia. Já o da Lama Luz não, o da Lama Luz é aberto para qualquer pessoa que tem interesse na temática. E quando eu digo qualquer pessoa, pode ser que a pessoa seja uma paz ou pode ser uma pessoa que, sei lá, convive com paz, seja um companheiro, um irmão, um pai, mãe, enfim, filho, filha, que conheça paz e que talvez queiram conhecer mais, ou também os próprios profissionais, né? Então, da Lama Luz é mais aberto, assim. E como é mais aberto e é para todo mundo, então ali eu quis ser um pouco mais cuidadoso. Em vez de fazer uma imersão de um dia inteiro, eu resolvi fazer um processo mais gradativo. A primeira turma foram encontros semanais, mas pelo próprio feedback da primeira turma, eu já mudei para a segunda e botei encontros quinzenais, para a gente poder ir ter mais tempo, mais espaço para ir escutando as aulas, ir assistindo, ir tirando dúvidas e tal. Então, o da Lama Luz, ele tem uma pegada um pouco mais espaçada, mais suave, para a gente ter tempo para ir digerindo tudo isso. Então eu estava oferecendo esses 2 cursos de maneira separada, com objetivos diferentes. O Quando o Passado Não Passa, por falar um pouco mais da psicoterapia, da ACP e tal. Tinha ali uma pegada mais da gente falar sobre como é possível desenvolver esse acolhimento às pásias. Já a pegada da Lama Luz tinha um objetivo diferente, que é realmente conseguir sustentar essa esperança de que é possível sim superar o abuso sexual. E esse objetivo tanto servia para as pásias como também para os profissionais, né? E eu estava fazendo assim, com essa distinção entre uma coisa e outra, e divulgando esses 2 cursos, hora um, hora outro e tal. Só que, nesse encontro no nordestino, que eu falei agora, encontro nordestino da abordagem centrada na pessoa, como eu falei no começo, eu convivi muito com profissionais e não estou questionando os profissionais que estavam lá, que conversaram comigo, mas é uma questão da gente ir conhecendo um pouco mais o público e a temática. E eu vi, pessoal, que a sensação que eu tinha quando eu propunha um dia só para o Quando o Passado Não Passa, que eu disse, não, pô, o pessoal já é psicólogo, é estudante de psicologia, então vamos colocar aqui uma coisa mais imersiva que chega mais tranquila, a pessoa já tem um conhecimento e tal, já tem experiência clínica talvez e tal, então um dia só dá para a pessoa já ir aprendendo tudo e pronto.
Só que nesse encontro nordestino eu comecei a perceber que não dá para acreditar que só porque a gente tem uma formação acadêmica que algumas coisas vão ser de alguma forma apreendidas mais rapidamente de cara, porque entrar em contato com essa temática não é uma questão de formação acadêmica. Logicamente que a formação acadêmica pode facilitar. Eu acredito que, sei lá, se um psicólogo ou psicóloga vai fazer um curso desse, sei lá, um engenheiro que não conhece muito de humanas for fazer, acredito que a formação em psicologia vai ajudar em alguma coisa. Mas ainda assim, eu comecei a me dar conta, a perceber que um sábado inteiro não estava sendo tão legal assim. Tanto que algumas pessoas que estão aqui na comunidade, elas já fizeram primeiro Quando o Passado Não Passa e depois fizeram o da Lama Luz. E só no da Lama Luz, que é esse curso um pouco mais espaçado, contínuo, é que algumas fichas puderam de fato caírem, algumas coisas puderam ser melhor elaboradas e tal. Então eu comecei a entender que essa distinção entre o Quando o Passado Não Passa e o da Lama Luz não estava sendo tão legal para quem fazia, por exemplo, Quando o Passado Não Passa. E aí, nesse novo momento, o que é que eu vou estar fazendo, né? É como se, para mim, o da Lama Luz ele vai ser o curso base, então todo mundo, de alguma forma, vai fazer o da Lama Luz, porque tem muito material ali que ajuda muito, pessoal, a quem é psicólogo, psicóloga, conseguir compreender de maneira mais profunda tanto a sua dor, se você for psi e pásia, ou a dor de um cliente ou uma cliente que ele procura depois. Então, é como se eu estivesse oferecendo, é como se eu fosse oferecer o da Lama Luz, que ali vão ser, no formato que ele acontece, de 6 encontros quinzenais, grupo do WhatsApp, a gente poder estar conversando sobre muitas coisas, encontros ao vivo, aulas gravadas e tal, e depois um momento de partilha ali entre a gente. E só que eu ainda vou manter o Quando o Passado Não Passa. A diferença do da Lama Luz para o Quando o Passado Não Passa é que o Quando o Passado Não Passa vão ter aulas a mais. Vão ter algumas aulas a mais que é para justamente dar conta do psicoterapia, porque o objetivo do Quando o Passado Não Passa era falar sobre psicoterapia também, né? Então, o da Lama Luz, a gente fala sobre psicoterapia, mas como é um curso mais aberto, então não tem muitas questões técnicas de manejo psicoterápico, de desenvolvimento de personalidade de maneira mais extensa, assim e tal. Então, no da Lama Luz, eu carrego menos no psicologuês e tal ali, então fica uma coisa menos técnica. E o Quando o Passado Não Passa vai ter todo o mergulho, a profundidade do da Lama Luz, que é uma coisa mais geral, mas vão ter aulas além, 2 módulos além de aulas gravadas em encontros ao vivo só para trabalhar o universo da psicoterapia. E aí eu acho que vai ser muito massa, porque um sábado inteiro, como eu fazia antes, acabava que ficava muito corrido. Eu sempre dizia que ia fazer ali o curso em 7, 8 horas e dava 9 e tal, e eu sentia que não tinha falado tudo o que eu queria. E agora não, com o da Lama Luz, podendo dar conta de toda essa parte do muro do silêncio, de algumas consequências, de definição do que é abuso sexual e tal, não sei o que. Depois, no final, vai sobrar mais para falar especificamente de psicoterapia, de ACP, de desenvolvimento e tal. Então, vai ficar, eu acho que até um pouco mais organizado com que essa última parte realmente chegue na pessoa e a pessoa saia um pouco mais sensível. A ideia do Quando o Passado Não Passa era esse, era que a pessoa saísse com a sua empatia um pouco mais qualificada. Então eu sinto que se a pessoa faz o da Lama Luz e depois ela vai para o Quando o Passado Não Passa, para essa parte específica de psicoterapia, eu acho que é muito mais amplo, muito mais cuidadoso para esse processo. Eu confesso que estou ficando bem animado de poder fazer isso. E até facilita a minha vida, porque eu vou estar divulgando basicamente o mesmo curso, só que o Quando o Passado Não Passa vai ter um plusinho ali, que vão ser mais aulas, mais conteúdo, para a gente poder realmente aprofundar. Tem muita coisa em psicoterapia que eu quero conversar com vocês, pessoal, assim, coisas da minha experiência que realmente faz uma diferença no momento que a gente vai estar conversando sobre esse universo. O universo do abuso sexual é muito complexo e o universo da psicoterapia é esse universo também cheio de sutilezas e tal. Então, fazer essa junção eu acho que vai ser muito bacana, muito salutar para isso. Então, a gente vai ter esse da Lama Luz acontecendo, acho que vai ser muito bom todo mundo ter esse material como base e depois as discussões do Quando o Passado Não Passa. Então, e aí é isso, só que aí pronto, eu tava falando que o meu trabalho tem esse lugar, né? Eu tô sempre falando, levando em consideração a profundidade e levando em consideração o grau de exposição. Então,
No da Lama Luz, com certeza, tudo é muito mais profundo, porque a gente tem mais tempo para falar com mais calma de todas as coisas. Então, é um mergulho muito mais intenso e volto a dizer o que eu falei antes. Para você fazer um curso como esse, é muito importante que você esteja com psicoterapia em dia. Porque vou pegar o feedback das pessoas que terminaram a turma da quinta passada e assim, caramba, tinham pessoas que assistiam a aula num dia e no outro dia estavam bem desorganizadas, precisando de sessão extra de psicoterapia, precisando de algum espaço para elaborar aquilo e tal. Então, é um lugar muito necessário, muito importante, mas ao mesmo tempo de um mergulho que não é simples de se dar. Então, num curso como esse, talvez um pouquinho mais do que ali a imersão no Acolho Você, você vai entrar em contato com conteúdos mais profundos. Eu falo mais abertamente sobre a minha história, conto mais detalhes, vou trabalhando as marcas que um abuso sexual pode deixar na pessoa e tal. Então, tem muito material que é, assim, gatilho é boy, assim. Tem muita coisa que se você não estivesse cuidando, você pode ficar muito desorganizado. Então, E também tem um nível maior de exposição também, né? Por quê? Porque temos aulas gravadas, mas também temos os encontros ao vivo, né? Então, logicamente que ninguém é obrigado a participar dos encontros ao vivo. Tem pessoas, nas duas turmas tiveram pessoas que só pagaram o curso e estão acessando o material na plataforma, que as pessoas não comentaram muito no WhatsApp, nem apareceram nos encontros ao vivo. E tá tudo bem, pessoal, assim, não tem nenhum erro, nenhum julgamento de mim em relação a isso. Eu, como consumidor de conteúdos digitais, também já comprei curso quando eu paguei, nem apareci para os encontros e tal, então isso não acho que isso é algo errado e tal. Pode ser que a pessoa vá consumir isso no tempo dela, né? Os cursos geralmente têm 1 ano de acesso para você ver quando for mais possível para você, né? Então pode ser que seja uma questão mesmo de organização de agenda. Mas eu sei, algumas pessoas já me comentaram que não conseguiam aparecer na aula ao vivo, não é porque ela não estava prestando atenção, não é porque ela não estava acompanhando. Estava se acompanhando tudo, mas é justamente isso. É um medo da exposição, um medo de botar a cara lá, de encontrar outras pessoas, de ver relatos de outras pessoas falando sobre abuso, se desorganizar. E mesmo que você possa no online fechar uma câmera ali e ficar no seu processo, pode não ser tão fácil. Então, pessoas acharam mais seguro só assistir às aulas gravadas, os encontros ao vivo gravados depois que eu boto lá e tal. Então, assim, mas é isso, você é convidado, existe a possibilidade de você aparecer mais e isso pode ser muito bom e pode ser não tão bom assim para você. Tem uma profundidade um pouco maior e tem um risco de exposição um pouco maior. Para todo mundo, pessoal, que participa ao vivo comigo nos cursos ou até no próprio grupo do WhatsApp, né, que a pessoa começa a participar, saiba que em nenhum momento eu vou perguntar coisas para vocês em relação a vocês terem que contar a história de vocês. Então, eu já vi algumas pessoas preocupadas com isso, né? Vou fazer um curso como esse, mas será que eu vou ter que falar da minha história e tal? Será que as pessoas vão saber e tal? Então, pra mim não tem momento tipo assim, opa, primeiro dia, né? Vamos todo mundo fazer uma rodada de apresentação para dizer qual o interesse e objetivo. Não tem isso. Porque pode ser que uma pessoa esteja ali, ela seja pásia, e pode ser que ela não queira compartilhar que ela é pásia. E pode ser muito dissociativo para ela se apresentar fazendo um curso daquele tipo, onde a gente está falando tanto sobre desconstruir o muro do silêncio, e a pessoa ser perguntada sobre isso e o que é que ela faz com isso. Então, eu minto nesse momento, não minto. Então, assim, para não gerar esse tipo de angústia e demanda, eu nem pergunto quem são as pessoas, de que eras são e tal. Eu já boto aberto para qualquer pessoa que tem interesse, justamente para poder permitir que as pásias possam chegar sem ter que estar com a carteirinha de pásia na mão. Então eu posso estar ali e, sei lá, eu posso fazer de conta que eu estou ali porque o primo do genro do meu cunhado parece que passou por abuso e eu vim aqui descobrir como é que é isso. A pessoa pode ficar resguardada. Se durante o processo do curso ela no encontro ao vivo ela sentir a vontade, com desejo, com recurso para poder fazer alguma exposição, aí vai ser no tempo dela, na escolha dela, vai ser um processo que a pessoa decide. Então, em nenhum momento do curso, na aula ao vivo ou no grupo do WhatsApp, você vai me ver meio que tentando fazer com que as pessoas falem. Eu, quando faço a divulgação do curso da Lama Luz, é tudo quando o passado não passa, eu digo que uma parte importante do curso é que você vai ouvir histórias de outras pessoas.
Só que assim, eu só posso garantir a minha história. A minha história eu vou falar, da minha história eu vou falar. Então, se você for lá, pelo menos uma história de alguém diferente de você, você vai escutar que é a minha. Mas, com o tempo, com a facilitação ali dos grupos e tal, ao longo dos encontros, as pessoas vão sentindo mais à vontade e elas começam a falar. Então, não teve nenhum curso onde só eu falei. Até porque, né, pessoal, é tão raro a gente encontrar algum espaço na nossa sociedade que seja dedicado a falar sobre isso, que muitas pessoas, quando encontram esse espaço, se elas se sentem seguras na facilitação, no grupo, na exposição, elas começam a falar. Então eu digo que você vai escutar outras histórias, não porque eu fico catando essas histórias no momento do encontro. Eu deixo as coisas rolarem e eu falo da minha. Mas em todo encontro as pessoas falam das suas histórias. Mas saiba, você pode ter ainda um lugar de cuidado, de respeito ao seu tempo e ao seu limite, sem precisar expor nada seu. Então, os cursos também têm sido uma parte do meu trabalho que você pode ir conhecendo, e pode ir se cuidando, e pode ir compreendendo, pessoal. Essa é uma outra parte que eu acho tão significativa, assim. Nesse encontro nordestino eu encontrei pessoas que são pessoas que de alguma forma, a maior parte das pessoas estavam lá no psicólogas, né? Mas as pessoas chegaram para mim com dúvidas e questionamentos que eram um pouco teóricos, mas eu acho que mais do que teóricos, são dúvidas que fazem parte existencialmente da pessoa, né? É como se algumas pessoas chegaram para mim assim, falando assim, Guilherme, será que aquilo que eu vivi eu posso considerar um abuso? Ou aquilo que eu vivi foi somente uma tentativa de abuso? Coisas desse tipo, e eu tendo que me sentindo direito na vontade de poder compartilhar um pouco mais de tudo que eu tenho estudado para poder ajudar a pessoa a compreender a própria experiência dela. O abuso sexual, tal como outros temas na sociedade da gente, é um tema muito silenciado, então as pessoas não têm repertórios para conseguir nomear a própria dor. Então eu sinto muita coisa, mas eu não sei nem nomear e dizer o que é que de fato eu estou sentindo com aquilo. Então eu vejo que fazer esses cursos é uma forma de você, se você tem espaços para elaborar o que aparece no curso, é uma forma de você ganhar um bocado de conhecimento, um bocado de vivência, de experiência, para você conseguir simbolizar melhor a própria dor que você sente, que está num lugar aí meio confuso, né? Algumas pessoas falam de como se fosse uma névoa na minha frente. Eu estou vivendo a minha vida, mas parece que eu nunca consigo perceber de fato o que está acontecendo lá fora, porque tem uma névoa que me isola do mundo lá fora. E muitas vezes essa névoa é a dor do abuso sexual, é o trauma, é a violência, são os silêncios, as memórias, as reações e tal. Então fazer um curso como esse, para a gente conseguir sustentar a esperança que o nome da Lama Luz traz, a gente tem que passar realmente pela lama. A gente tem que realmente passar por olhar por essas marcas todas, para a gente poder talvez conseguir chegar nesse lugar um pouco mais esperançoso. Então fazer um curso como esse é uma forma de você ganhar ferramentas para você conseguir trabalhar ainda melhor, um cuidado mais profundo com essa questão do abuso sexual. Mas, volto a dizer que você ainda vai estar num lugar ali relativamente seguro em termos de exposição. E por último, uma última coisa que eu estou oferecendo e que eu estou querendo, assim, na verdade oferecendo porque a gente vai começar ainda, estou muito nessa estiga, eu quero criar o primeiro grupo terapêutico das pessoas que possam estar fazendo a comunidade, né? Que estão participando da comunidade, que queiram se aproximar. E aí nesse grupo terapêutico não. Nesse grupo terapêutico é um momento onde de fato você é um grupo menor, né? Então que tenha nesse primeira turma no máximo umas 10 pessoas, então as vagas vão ser bem limitadas assim, pra gente poder ir sendo cuidadoso com essa primeira turma, ver como é que as coisas vão acontecendo e tal, mas ali, de alguma forma, o objetivo é as pessoas que se inscreverem nesse grupo terapêutico, as pessoas poderem mergulhar nas suas próprias histórias, a gente poder falar sobre as nossas histórias. Então, assim, logicamente, como eu sou da abordagem centrada na pessoa, não vou ficar catucando as pessoas quem é que tem que falar. Mas você tem que saber que ali o grupo terapêutico é pra gente poder realmente olhar para as coisas que a gente viveu, para as histórias, para nossa criança ferida, ver o que é que desse passado ainda se fica presente no momento presente e tal, a gente poder ter um mergulho muito mais profundo. Aí sim, a gente vai parar para realmente falar das histórias da gente.
E isso pode também não ser muito simples. Nesse daí eu tava falando com a pessoa da comunidade agora, aqui nesse daí eu vou pedir, vou exigir que as pessoas mandem para mim declarações mesmo do que estão fazendo acompanhamento psicoterápico mesmo, porque eu não tenho a pretensão de que o grupo terapêutico, a ideia é que ele aconteça de 15 em 15 dias ali e tal, eu não tenho a pretensão que um espaço como esse dê conta de tudo que a pessoa pode precisar ao estar realmente entrando em contato com suas memórias mais profundas e mais sofridas. Então, o grupo terapêutico talvez seja o nível ali mais profundo em termos de profundidade mesmo e também de exposição. Como eu sou da CP, eu não vou ficar cobrando que as pessoas falem, mas o espaço vai ser para isso. Então, acho que algumas pessoas já vão estar disponíveis para poder entrar num grupo terapêutico como esse. Eu estava esperando dar uma movimentada mais na comunidade, nos cursos e tal, para poder ter um quórum para a gente poder fazer isso. Não é simples, mas algumas pessoas talvez possam começar agora, talvez outras pessoas tenham que caminhar um pouco mais fazendo o da Lama Luz, participando da comunidade, né? Tem uma outra parte do meu trabalho que também está sendo um espaço muito legal, que está sendo a comunidade da Lama Luz. Então, assim, todo mundo, pessoal, que fizer o curso da Lama Luz, o Quando o Passado Não Passa, que é esse plus aí, e o grupo terapêutico vai ganhar participação na comunidade, assim como bônus. Porque é justamente a possibilidade de a gente poder realmente estar tendo um cuidado um pouco mais contínuo, assim. A comunidade não tem objetivo nenhum de substituir um acompanhamento psicoterapêutico, psiquiátrico, de qualquer ordem em relação a isso, mas é um espaço onde a gente pode cuidar também. Se a pessoa só tiver... É a mesma coisa, lembra do lembrete que eu falei no começo. Se você quiser pegar o meu e-book, é importante lá, o primeiro passo lá é importante que você já esteja se cuidando. Participar da comunidade da Lama Luz, se você não está se cuidando psicoterapeuticamente, pode ser desafiante para você também. Porque aqui é isso. Quando eu fecho aqui o celular com vocês e vou conversar com o pessoal aqui, a ideia é que a gente possa falar abertamente de tudo que eu trouxe aqui e outras coisas, e muitas vezes a gente vai entrar em contato com coisas densas e tal, que pode realmente mexer muito com cada pessoa que realmente esteja participando. Então, a gente tem momentos de conversar sobre os filmes, acabei de falar, né? Os filmes, eles geralmente trazem assuntos muito densos e tal. Então, uma pessoa que cai de paraquedas na comunidade sem fazer o curso não tem como, porque a pessoa só entra aqui se fizer o curso. Mas se a pessoa, ela fez o curso, mas ela não está se cuidando, é muito provável que isso vá deixar a pessoa ali um pouco mexida. Então, de prevenção, é melhor a gente ir se cuidando antes. Então, todo mundo que fizer o curso da Lama Luz, o Quando o Passado Não Passa, ou o grupo terapêutico, vai fazer parte ali do pacote. A pessoa também está tendo a participação, que a pessoa é um bônus que a pessoa tem. A pessoa usufrui se ela quiser, né? Mas a pessoa poder realmente estar chegando por aqui. Então eu sinto que isso vai ser um processo mais cuidadoso, um pouco mais complexo, da gente poder estar cuidando disso tudo. Mais pra frente eu quero que nesse movimento, eu quero muito que a gente possa que mais pessoas possam estar chegando nos cursos, eu quero movimentar um pouco mais, porque eu quero muito começar a criar grupos aqui na comunidade, pessoal, assim. Eu quero muito bater um papo muito assim, tem muito psi, né? Como eu faço muito curso para psi, tem muito psi aqui na comunidade, e eu quero muito que a gente possa se juntar e pensar realmente em como fazer ali um processo, um projeto, onde a gente possa estar fazendo um processo mais formativo, para depois começar a disponibilizar de alguma forma o acesso à psicoterapia de maneira mais... Assim, minha esposa vive me cantando para fazer uma formação. Eu digo, não, uma formação, não sei se eu tenho vontade de fazer isso e tal, mas... Pô, quando eu penso que a gente poderia estar fazendo uma formação aqui e as pessoas que estão se formando pudessem estar colocando horários disponíveis para estar atendendo, para mim isso é o sonho que eu tenho desde quando eu trabalhava na comunidade e eu via a realidade de muitas pessoas que não conseguem chegar na psicoterapia paga, particular, né? E pessoas que chegam, pessoal com essa temática do abuso sexual, é um sofrimento que muitas vezes é complexo e era tão bom. Pode parecer uma contradição. Pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade muito grande, com uma demanda muito complexa, é importante que essas pessoas possam ter realmente um olhar também mais cuidadoso, mais específico e tal. Então,
poder estar movimentando aqui pela comunidade algum processo que seja mais formativo para poder ter um bocado de profissional que sejam mais sensíveis, que estejam um pouco mais qualificados na sua escuta para atender essa demanda tão complexa, é a minha vontade, assim, para a gente poder realmente chegar em quem também está precisando, sabe? Então, eu quero muito, eu vou estar trabalhando nessa próxima turma que eu vou estar divulgando, vou estar trabalhando, vai ter um valor mais alto do que os últimos cursos que eu estava divulgando, porque eu estou juntando um bocado de coisa, mas eu vou colocar uns descontos aí nos primeiros dias para ver se as pessoas conseguem aproveitar os descontos logo para poder realmente conseguir chegar. Eu quero que realmente chegue mais gente para poder ser o início nesse sonho um pouco maior aí, que é a gente tá conseguindo, tá fazendo processos de escuta e facilitando um processo de crescimento e de cuidado de pessoas até que não têm muita condição, né? Infelizmente, a psicoterapia ainda é um artigo de luxo, é uma coisa que muitas pessoas ficam de fora dessa possibilidade de poder fazer esse acompanhamento e com esse olhar ainda mais cuidadoso, né? Então tem muita coisa, pessoal, tem muita coisa que já tá aqui na minha cabeça não para. Uma cliente minha chegou e falou assim: Guilherme, tu dorme e acorda pensando nesse tema, né? Eu falei, fazer o quê, né? Mas o bom é que eu não penso. Antigamente eu acordava e dormia pensando nisso com dor, sofrimento e revirando meus traumas. Hoje em dia não, tipo o Pink e o cérebro lá de trás e como podemos fazer para dominar o mundo a partir dessa temática, né? Então é mais motivador, é mais esperançoso, é pensar em como fazer para que as pessoas que estão ali fora, lá e fora, possam estar chegando aqui e sabendo que é possível cuidar dessa ferida, sabendo que é possível esperançar, sabendo que o abuso sexual não precisa ser uma prisão definitiva, sabe? E eu tô ficando cada vez mais empolgada, porque cada pessoa nova que chega na comunidade, que chega com ideia, que chega com vontade, a gente retomou, estava um pouco parado, no encontro passado a gente retomou a ideia de poder estar fazendo o livro da comunidade, então quanto mais pessoas chegam, mais vontade eu tenho de fazer mais coisas e mais a cabeça fica fervilhando e tal, então de fato eu acordo e durmo pensando nisso, porque está sendo muito mais motivador mesmo. Saber que a partir de movimentos, de projetos, de ações, a gente pode estar de alguma forma influenciando positivamente a vida de tantas pessoas que estão precisando. Então, hoje em dia é mais feliz para mim o contato com essa temática. Mas é isso, pessoal. Eu sempre digo que vai ser menos de 40 minutos, mas já está em mais de 40 minutos aqui. E eu queria só compartilhar isso com vocês, daí que foi só para dar uma organizada. Eu vou tentar organizar tudo isso lá pelo Instagram, ou botar isso numa página para que as pessoas saibam todas essas informações que eu coloquei aqui. Mas eu quis dar essa organização para você poder saber que você pode ir se aproximando no seu tempo, no seu ritmo, desse cuidado com essa temática que é tão delicada e tão complexa e que a gente tem vários percursos a fazer por aqui, um pouco mais junto, outros um pouco cada um no seu canto e tal, mas sempre com a ideia de poder ser uma esfera de cuidado com a vida de cada pessoa. Então é isso, se você quiser mais informação sobre o meu trabalho, você pode me seguir lá pelas redes sociais, né? Já falei o Instagram por aqui, o guilhermeassunção.psi, ou mandar e-mail para o dalamaluz@gmail.com para tirar qualquer dúvida, fazer perguntas, partilhar um pouco da sua história. Enfim, para mim será um prazer a gente conversar também lá pelo e-mail. Para mim é um lugar reservado que algumas pessoas têm falado e tem sido muito bom. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui para não ficar mais alongado e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Qualquer dúvida, fala lá. Um abração para todo mundo e até mais.